Quais são os segredos para líderes de todos os tempos? Aquelas regras ou princípios ou condutas que você precisa ter para liderar por muito tempo. A gente está começando uma nova série no Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, e nesses próximos 4 episódios eu quero compartilhar um pouquinho com você algumas coisas que tenho aprendido ao longo desses quase 48 anos de liderança com organizações, igrejas, ONGs, negócios, etc., que são princípios que a gente pode usar a qualquer tempo na nossa vida. Por quê? Porque a liderança ela é uma batalha. E algumas horas parece que a gente está numa guerra sangrenta, especialmente quando se trata de liderança no reino, onde a gente tem fatores espirituais que influenciam e que pesam sobre os líderes. Então, como liderar por longo prazo? Como superar as batalhas para, ao final, efetivamente, a gente ter certeza que ganhou a guerra e deixou um legado? É sobre isso que eu quero falar nesse primeiro episódio, como liderar os próximos 40 anos. E tudo isso está baseado num dos primeiros livros que eu fiz na vida, que é o livro 50 Segredos para o Líder. Ele foi muito da experiência dos primeiros anos de liderança e tudo mais, que ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando e trabalhando. Então, se você quiser depois aprofundar um pouco mais os princípios de liderança que eu vou compartilhar aqui, você vai encontrar aí no nosso site e na nossa plataforma esse material. Bom, como liderar então os próximos 40 anos? Como liderar com longevidade? Quais são aqueles princípios, eu diria, quase que milenares que a gente pode aprender e implementar na nossa vida para que a nossa liderança tenha longevidade? Bom, um dos primeiros segredos que eu poderia compartilhar com você, entendendo que não é nada trancado a 7 chaves, mas eu chamo de segredos porque são aquelas coisas que a gente precisa efetivamente dar atenção. É que liderança sem moralidade é ilusão. Se você tem segredos na sua vida moral guardados, isso, de alguma forma, vai aparecer em algum momento da sua vida e especialmente da sua liderança. Nenhum segredo para o sucesso de um líder pode salvá-lo da ruína se ele tiver segredos na sua vida moral. Da mesma forma que religião sem moralidade é ilusão, liderança sem moralidade é ilusão. Eu sei que em alguns contextos, como talvez no contexto político, negócios e alguns outros segmentos da sociedade, não importa a sua vida pessoal, sua vida moral, da sua vida de líder, por exemplo. Mas no reino de Deus não tem como. A sua moralidade, a sua ética, a sua integridade, aquelas coisas que talvez você guarde as 7 chaves para que ninguém saiba, um dia vão aparecer. Por quê? Porque isso, de alguma forma, vai ser percebido pelas pessoas. A gente constantemente ouve casos de pessoas que estavam num alto nível de liderança e, de repente, a gente descobre que eles pisaram na bola em alguma área que normalmente tem a ver com moralidade. Às vezes a pornografia, a quebra e a ruptura do seu casamento, os relacionamentos extraconjugais, os negócios escusos, a propina ou qualquer outra coisa assim. E, infelizmente, isso não deveria ser pauta nossa no reino, mas, infelizmente, acaba acontecendo. Então, se você quer construir uma liderança de longevidade, a moralidade é parte crucial disso. Não tem como pensar numa liderança de longo prazo se você não cuidar da sua vida moral, daqueles fundamentos que dão sustentabilidade para a sua estrutura de vida. Isso, de outro lado, leva a gente ter certeza de que a gente pode influenciar por conta daquilo que a gente é e não simplesmente daquilo que a gente faz. Quando você tem uma vida moral e íntegra e ética sólida, isso é que dá sustentabilidade para a sua liderança. Isso é que faz com que as pessoas possam olhar para você, se inspirar em você e você efetivamente exercer influência. Então, aqui eu queria deixar uma primeira pergunta para você pensar. Você passaria num telão 2 horas, por exemplo, da sua vida
sem cortes, como exemplo aos seus liderados, o que eles descobririam se eles vissem 2 ou 3 horas da sua vida? E eu não estou falando daquelas horas que você está dormindo, ou das horas que você está simplesmente descansando, ou fazendo alguma coisa que não interessa. Mas eu estou falando de momentos onde, às vezes, até mesmo você errou, você pisou na bola. E você pode dizer, olha, vejam essa parte da minha vida. Vocês vão ver que eu acabei de pisar na bola aqui, eu errei em alguma coisa, eu falei mal de alguém, mas veja o que eu vou fazer em seguida. Eu fui lá e resolvi isso, eu pedi perdão, eu reconheci meu erro, eu não deixei que eu me tornasse irrepreensível por parte de outros, ou repreensível por parte de outros. Eu não permiti que a minha vida fosse repreendida porque descobriram o que eu fiz, mas antes disso eu fui à frente e me corrigi ou me apresentei como alguém que tinha cometido um erro e que agora posso usar até mesmo isso como exemplo. Então, você passaria algumas horas da sua vida sem corte, sem edição, para os seus liderados, para compartilhar com eles que eles podem se inspirar em você, mesmo nas horas em que você cometeu algum erro? Isso tem a ver com essa moralidade, não falsa moralidade, nem simplesmente regras ou coisas desse tipo, ou costumes, mas tem a ver com aquilo que você é e com aquilo que você pode oferecer para os seus liderados da sua própria vida como um referencial. De outro lado, você deve também cuidar da sua família. E talvez, em alguns tipos de liderança, na política, no governo, nos negócios, as pessoas também fazem uma distinção disso. Mas eu diria que se existe um segredo para a longevidade na liderança, é que a sua família te acompanhe. E entenda que não há famílias perfeitas, não há famílias que vão ser o referencial em tudo. Não, todas as famílias são falhas. A minha família falha, outras famílias, todas as famílias têm suas falhas. Mas mesmo assim, mesmo com as lutas e as dificuldades que uma família tem, ela precisa caminhar junto com a pessoa que lidera. Eu sou grato a Deus pela vida da Raquel, porque somos casados há 41 anos e temos inúmeras lutas, tivemos muitas ao longo do caminho e continuamos tendo desafios hoje, mas ela é alguém que caminha comigo, que dá suporte na minha liderança, que participa comigo. Os nossos filhos participaram com a gente quando ainda não eram casados e moravam com a gente, e hoje participam de outra forma da nossa atuação, do nosso ministério, e hoje nós já estamos na fase das netas. E a pergunta aqui é: você tem o apoio da sua família na sua liderança para que isso dê longevidade ao ministério? Eu diria que você deve fazer tudo para salvar o mundo como líder, desde que não se esqueça da sua própria família e que a sua família te dê apoio para isso. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e que eu sugiro que você faça é que, se os membros da sua família tivessem que fazer uma avaliação a seu respeito como líder, o que eles diriam? Eu sei que eu não vou ouvir só elogios, eu vou ouvir coisas em que eu piso na bola, em que eu falho, em que eu preciso melhorar, mas eu preciso ouvir sempre, não só a esposa ou o marido, dependendo de quem está na posição de liderança, mas as outras pessoas. Eu lembro que uma vez sentei com um dos nossos filhos e pedi para ele falar aquilo que eu aprendi com um mentor, que eram assim os 3 mais e os 3 menos, da minha liderança, da minha vida como líder. E foi uma conversa muito interessante. Eu ouvi coisas que eu já imaginava que eu iria ouvir, mas eu ouvi coisas muito interessantes e muito boas, tanto do aspecto positivo como negativo, de coisas que eu precisava crescer ou melhorar, ou de coisas que até mesmo eu não tinha ideia de que eu passava aquela imagem ou aquele posicionamento. Então, a sua família precisa te apoiar. Esse é um outro segredo que tem a ver com aquilo que está lá dentro. Primeiro, você influencia por aquilo que você tem lá dentro. Segundo, você influencia por aquele ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo, que é exatamente com a sua família. A forma como você se relaciona com eles, os princípios que vocês têm, os valores que vocês têm. Isso leva a um terceiro tipo de princípio que a gente precisa ter para liderar no longo prazo, que é querer viver acima da mediocridade.
Infelizmente, eu percebo que muitos líderes hoje estão vivendo naquele estágio de manutenção, onde você simplesmente aperta o botão e deixa as coisas acontecer. E isso provavelmente pode levar você para esse estágio de viver na mediocridade na liderança. Essa é uma palavra forte, mas efetivamente reflete aquilo que muitos líderes estão vivendo. E viver acima da mediocridade é a marca dos líderes que fazem diferença, que não se acomodaram, que não se acostumaram simplesmente com o nível das coisas ou do estágio em que as coisas chegaram. Você precisa querer viver acima da mediocridade para poder avançar. E não simplesmente se acostumar e se acomodar com um certo estágio de liderança, seja qual for que você tenha atingido, mas você tem que olhar e pensar como eu vou para a próxima etapa, como eu subo o próximo degrau. Então, para você pensar em que áreas da sua vida você efetivamente está fazendo diferença hoje. Se você tem 5, 10, 20 ou 30 anos de liderança, como você continua fazendo diferença? Não viva simplesmente do passado. Eu fiz isso lá atrás, construímos isso ou aquilo. Não, glória a Deus por aquilo que você fez, mas em que área a sua vida hoje está fazendo diferença? Em que áreas você poderia fazer diferença nos próximos anos e efetivamente deixar um legado por meio da sua liderança? Essas são coisas bem simples e bem práticas do dia a dia da liderança, mas que te dão longevidade. E uma última coisa que eu queria deixar nesse bloco de como liderar por 40 anos, longevidade, é prestação de contas. Existe uma palavra em inglês que é accountability, que é exatamente a prestação de contas. Essa é uma coisa que eu aprendi com um dos referenciais para a minha vida, que foi o Ari Veloso, ele foi meu professor, depois convivemos juntos na nossa missão, na CEPAL, na Igreja Batista do Morumbi, e ele foi um referencial para mim. E uma das primeiras coisas que o Ari ensinou há mais de 40 anos atrás foi prestar contas. Para quem você presta contas? O líder que quer caminhar por longo prazo, ele precisa aprender a prestar contas. É um dos fundamentos da liderança de longevidade. E algumas perguntas muito simples que o Ari fazia e que eu quero compartilhar com você são, por exemplo, como é que está a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, aquelas coisas básicas do dia a dia, como a oração, o relacionamento com Deus, o estudo da palavra. Você está testemunhando de Jesus por meio da sua vida, não simplesmente com palavras, mas com ações, com coisas que você faz no dia a dia. O seu testemunho é um bom testemunho, inclusive sem palavras. Quando as pessoas te olham, elas percebem esse bom testemunho? Além disso, como é que está a sua vida financeira? Você está com as coisas equilibradas, não está enrolado no cheque especial, no cartão de crédito ou endividado, etc. Como é que estão os seus relacionamentos? Você precisa pedir perdão para alguém, resolver alguma coisa que ficou para trás? Enfim, como é que está essa área da sua vida? Como é que está a sua família? Ela está equilibrada, o casamento, o relacionamento com a esposa, o relacionamento com os filhos, ou com o grupo de pessoas com quem você interage. Como é que está o seu relacionamento familiar? De outro lado, você tem intencionalmente se exposto a pornografia, tempo demais na internet, nas redes sociais, enfim, como é que está a sua vida digital? Ela te ajuda ou ela está te destruindo e te corrompendo, por exemplo, em termos de mentalidade, de coração, etc. De outro lado ainda, como é que está o seu legado? O que você tem feito para efetivamente fazer diferença na vida de outras pessoas, nas pessoas que você influencia e lidera? E tem outras perguntas, mas essas são as principais. Mas o Ari fazia uma última pergunta. Você foi honestamente sincero em todas as respostas, ou seja, você mentiu a respeito de alguma resposta anterior? Quando a gente se dispõe a prestar contas num nível como esse, a nossa liderança vai ser de longo prazo. A gente efetivamente vai estar comprometido em crescer, em ter alicerces fortes na nossa vida, para que a gente possa influenciar outros. Então, para você expandir sua liderança, sua visão e tomar decisões, você está lutando as batalhas da sua vida pessoal acima das batalhas da sua liderança, ou seja, você está construindo uma vida que dá base para a sua liderança? Que aspectos da sua vida você precisa tratar para que você tenha um fundamento sério para poder influenciar outros? E quais aspectos da sua vida você tem fortalecido para não baixar a guarda? Lembre-se, o que você fará na sua liderança
nos próximos 40 anos é parte do que você está construindo em você, ao seu redor, na sua família e naquele grupo de pessoas que você quer influenciar. Então, lidere. Lidere por muito tempo, porque você tem bases sólidas. Espero ouvir falar de você e da sua influência por causa das bases sólidas da sua vida. Um grande abraço e até o próximo episódio.